Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, nesse domingo abençoado por Deus, para juntos nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto de hoje, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por sua presença, por sua misericórdia, para que nesta manhã Ele derrame a sua graça sobre nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua misericórdia, pela permissão, Senhor, que deste para estarmos aqui nesta manhã reunidos. Nós pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento para recebermos o ensino da Tua palavra. Que nós, Senhor, compreendamos a Tua vontade. Que nós, ó Deus, entendamos qual é, Senhor, o sentido da Tua Escritura nesta manhã. Peço, Senhor, derrame sobre nós, sobre cada aluno, cada professor, uma porção da Tua sabedoria. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, nós temos já algumas lições estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração. Então, tem sido lições preciosas. Nessas primeiras 4 lições, nós estudamos o livro de Ruth. Também, na última lição, a lição de número 5, estudamos o livro de Ruth. E hoje iniciaremos o livro de Esther. Inclusive, a lição de hoje, a lição de número 6, vai falar sobre o livro de Esther. O nosso textuário de hoje está em em Esther, no capítulo 4, e o versículo 14, que nos diz: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para qual tempo como este chegaste a este reino? A nossa verdade prática diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, com certeza, vai ser uma lição maravilhosa, porque iniciamos hoje os estudos no livro de Esther. Então, nós terminamos na lição passada, passamos 5 lições falando sobre o livro de Ruth, e hoje entramos e iniciamos o estudo no livro de Esther. Confesso aos irmãos que ansiosamente aguardava a entrada deste estudo, porque o livro de Esther é um livro fascinante na história do povo judeu e com certeza falará aos nossos corações a respeito do cuidado e da providência divina. Esther, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Os irmãos podem acompanhar comigo aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical, das quais eu tenho certeza que os irmãos estão munidos, estão com elas em suas mãos, ou se você não possui um exemplar da Bíblia, um exemplar da lição, você pode acompanhar na sua Bíblia também esta passagem em Esther, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Nos diz assim a palavra de Deus: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, e leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e pedras preciosas. E davam-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei,
feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Esta leitura, irmão, será a base para o nosso estudo de hoje. E ninguém melhor que uma irmã muito bem capacitada para falar sobre o livro de Esther, não é mesmo? Então recebamos com alegria a nossa irmã Célia, será a nossa professora nessa manhã. A paz do Senhor, hoje nós vamos estudar o livro de Esther, a lição número 6. A partir dessa lição, nós estudaremos então o livro de Esther, porque as primeiras 5 lições anteriores tratou-se do livro de Ruth. Nós já vimos o tema, a leitura do texto áureo e da verdade prática. Nós vamos iniciar vendo como o livro está organizado, a sua categoria, características literárias, autoria e data. Isso é necessário para que a gente fala com mais propriedade sobre o livro de Esther. Eu acho interessante os estudiosos, né? Eles buscam detalhes para conseguir quem foi o autor, em que período que foi, né? Então, é muito interessante isso. A gente está agora iniciando o livro de Esther e já está falando sobre estas coisas. Os objetivos desta lição, eu vou ler aqui na nossa lição. Os objetivos são, no primeiro tópico, apresentar a organização do livro de Esther. O segundo tópico, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E o terceiro, que é sempre um tópico que vai trazer algum ensinamento, alguma prática para o nosso dia a dia, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. O comentarista enfatizou, e a gente sempre tem que guardar numa mensagem, alguma coisa que a gente leu, não dá para a gente guardar tudo, mas que fica alguma coisa ali de lição para a nossa vida. O que eu achei interessante é que o comentarista ele enfatizou lá no tópico 3, no terceiro tópico, que é bom termos isso em mente e praticarmos, né? Sobre o perigo de confiarmos nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. E muitas vezes elas são mais vantajosas, elas nos pareçam mais vantajosas do que o que Deus nos oferece, a orientação de Deus para a nossa vida. Nós vamos aprender com o povo de Deus o que aconteceu por eles ter olhado mais para as vantagens que a estrutura ali daquele reino estava oferecendo para eles, né? Então, logo aqui no primeiro tópico, né? Esse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos. O primeiro tópico é a organização do livro. Então, nós vamos aqui, juntamente com os estudiosos, né, com o comentarista, dar uma passada, né, uma passeada pelo livro de Esther. Nós temos o primeiro subtópico, a categorização de Esther, né? De que categoria esse livro, a que categoria esse livro pertence. Tem também as características literárias do livro de Esther e temos aqui a autoria e data. Pois bem, né? O livro de Esther, ele figura entre os livros históricos. A Bíblia é dividida, né? Os profetas, os históricos, e faz parte de 5 livros curtos e que eles eram lidos anualmente nas festas judaicas. Essa é uma característica do livro de Ruth, né? Outra coisa que no livro de Ruth tem, ele tem uma característica singular.
não o nome de Deus, ele não é citado em lugar nenhum. Existe a ausência do nome de Deus no livro de Esther, mas o agir divino, ele permeia todo esse livro. Pois bem, passando para as características literárias, né, desse livro, o livro de Esther, ele é mais narrativo, né? O livro de Ruth, que foi estudado, ele é dialógico, ele tem mais diálogo. Não, ele tem um narrador, alguém que está narrando a história no livro de Esther. Ele tem 10 capítulos, e ele se destaca pela sua historicidade. Então, como que os estudiosos determinam o local, eles determinam o período que esse livro foi escrito por causa da narrativa da história, porque no livro de Esther há referência do rei persa Assuero, e a história, né, ela fala sobre os reinos que existiram e também cita os nomes dos reis. Então, os estudiosos eles vão juntando isso aí. Além desse livro narrar a instituição da festa do Purim. De Purim, o que significa isso? Pur significa lançar sorte, né? Nós vamos ver ao longo do estudo do livro de Esther, né, sobre o que aconteceu naquele período. Então, Amã, aquele homem que queria, aquele ministro, podemos dizer assim, que queria destruir o povo de Deus, lançou sorte para determinar um dia para destruir, para matar todos os judeus que estavam naquele reino. Então, Pur significa lançar sortes, e Purim vamos dizer assim, o plural, né, de Pur, é o plural de Pur. Então, também nesse livro que se inicia essa festa de Purim, e ela é feita até hoje, porque é o dia que foi comemorado vamos dizer, o livramento. Foi Mardoqueu, né? Vocês sabem, aquele que criou Esther, né? O primo dela, que cuidou dela, e ele que instituiu esse dia para que os judeus não se esquecessem que um dia Deus deu o livramento para eles, né? Eu fui pesquisar sobre as festas que os judeus comemoram, e eles comemoram até hoje esse dia, e é um dos dias mais importantes, é uma das festas mais importantes de Israel. Autoria e data, como que eles determinam, como que eles conseguem dizer, olha, esse livro foi escrito, e aqui sempre se fala em torno de, né, não dá uma data determinada, né? O autor de Esther é desconhecido, depois eu vou falar da data, né? Estudiosos acham que era um judeu que vivia na Pérsia que escreveu o livro de Esther, por causa do conhecimento que ele tinha da cidade de Suzã, que era a capital do império da época, né? E da sua estrutura. Então, deve ter sido um judeu que morava ali naquela região. A data, né, como eu disse, ela estima-se por volta de 460 anos antes de Cristo. O rei Assuero morreu 5 anos depois, 465 anos antes de Cristo. E outro fator que conta para datar aí o livro de Esther é que em meio ao hebraico existem algumas palavras persas, mas não existe nenhuma expressão em grego. Então, ainda não havia, né, vamos dizer assim, a ascensão da Grécia sobre a Pérsia com Alexandre o Grande não tinha acontecido. Então, eles falavam a língua, né? Ele era um judeu, falava o hebraico,
mas ele também usava expressões persas ali, porque ele estava vivendo naquela região. Então, é por isso que o livro de Esther é datado de 460 anos antes de Cristo. O contexto histórico, que é o segundo tópico da nossa lição. E o segundo tópico, né, ele fala sobre o primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio, o fim do exílio e também o pós-exílio. O povo hebreu no exílio, devido à prática da idolatria, que é uma coisa que Deus não aceita, né? A prática da idolatria ela é comparada à feitiçaria, né? A prática da feitiçaria, porque Deus é o único Deus, é o único Senhor da nossa vida, Ele não divide a sua adoração a ninguém. Fora de Deus, né? Nós sabemos que adoração não são a deuses, mas são a espíritos malignos. Por isso que nós devemos ter o cuidado, né? E quando a gente fala em adoração, a gente lembra muito bem, vem à nossa mente ídolos, né? Uma imagem de escultura, mas a gente pode idolatrar outras coisas. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, né? E vamos deixando Deus para trás, é uma idolatria. Às vezes a gente idolatra um carro, um emprego, uma casa, um filho, né? Algum objeto que nós temos, nós colocamos isso acima de Deus. Deus, ele não dá o seu lugar a ninguém. Então, o povo de Israel, ele foi levado para o exílio, né? Aqui diz, em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte. Todos nós sabemos, os estudiosos da Bíblia sabem, que houve uma divisão entre as tribos do Norte e as tribos do Sul. As tribos do Norte, elas foram levadas, né, para o exílio sob o reinado dos assírios, no ano 722. Pouco mais de 100 anos depois, também o Reino do Sul ele foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, em 3 anos. Foi em 605 a.C., 597 e 586. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Se vocês forem ler lá Jeremias, né? Livro de Jeremias, no capítulo 25 e o verso 11, eu vou ler para que nós possamos dar assim um maior peso ao nosso comentário. Diz o seguinte, Jeremias 25 e 11, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aqui nós aprendemos uma coisa, que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para nós não tomarmos decisões erradas na nossa vida. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com o povo judeu, né, lá no reinado de Assuero, porque eles não ouviram a voz de Deus, eles não atentaram ao que Deus estava falando na sua palavra, né? Então, o fim do exílio em 539, olha que interessante, né? Ciro, o rei da Pérsia, venceu os babilônios e logo no primeiro ano do seu reinado, a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Ciro e o fez decretar o retorno do povo judeu a Jerusalém. Vocês sabem quantos anos antes essa profecia se deu? Está escrito lá em Isaías
45. Olha, Ciro não tinha nem nascido. Deus o chamou pelo nome. Olha que interessante. Deus chamou o nome de Ciro. Isaías 45 e o verso 1. Aqui está mais um falar de Deus ao seu povo. Diz aqui, Isaías 45 e 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Imagina, uma pessoa que nasceu depois de 150 anos, já ter o seu nome, né, decretado, já ter o seu nome pronunciado pelo nosso Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. E aí Deus aqui tem promessas maravilhosas para Ciro. E o que aconteceu com Ciro? Ciro decretou que o povo judeu, para que o povo judeu pudesse voltar, né, para o seu território, para voltar para a sua nação, né? Depois nós vemos aqui no terceiro subtópico sobre o pós-exílio. Estima-se que havia, preste bem atenção, havia naquela região ali da Babilônia 1 milhão de judeus. Se o povo judeu fosse obediente ao Senhor, e se nós, nos dias de hoje, lição para os nossos dias de hoje, formos obedientes à voz de Deus, nós vamos evitar muitos problemas lá na frente. O povo judeu, né, podia pensar assim, nossa, realmente está completando 70 anos, é tempo da gente voltar do exílio para a nossa terra. Nossa, tem lá mesmo a profecia de Ciro, né, dizendo para que o povo voltasse, liberando o povo para voltar para a sua terra. Então eu vou obedecer, custe o que custar, porque o mais importante não é a gente ir para o norte, para o sul, para frente, dar uma ré quando necessário. O mais importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. E aí, olha, preste atenção, a maioria absoluta dos judeus decidiu ficar lá na Babilônia, pelo que parecia mais cômodo, né? Como nós lemos lá na frente, né? Que o perigo de confiarmos nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. E aí eles decidiram permanecer nas cidades que ocupavam ali na Babilônia. Somente 50 mil, olha, de 1 milhão de pessoas que moravam ali na região da Babilônia, somente 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, né, e os fatos registrados no livro de Ester se passam na capital do Império Persa, ali, né, em Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Eles demoraram. Por que eles não quiseram ir, né? Por que eles resolveram ficar? Porque lá onde eles estavam vivendo, ali, né, na Babilônia, eles tinham, né, eles olhavam o que eles tinham conquistado, o aspecto econômico, cultural, social, religioso. Então, eles decidiram ficar. Deus já havia dito para que depois de 70 anos eles voltassem. E aí, poucos foram voltando. Por isso que no tempo de Ester, eles sofreram o que sofreram. Quase toda a nação, ela foi dizimada, né, por estarem ali num país estrangeiro, num país que não era a sua terra. Pois bem, né, o resumo
desse tópico diz assim: os fatos registrados nos livros de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, né? Eles foram retornando aos poucos. Pois bem, né? O terceiro tópico, ele vem falar, ele vem nos dar sobre o propósito e a mensagem. Então, aqui é uma aplicação prática para a nossa vida, o que nós aprendemos no livro de Esther. Por que lermos a Bíblia, né? E muitas pessoas questionam, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas a Bíblia ela tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E toda pessoa que ama as Sagradas Escrituras, todas as pessoas que leem a palavra de Deus e praticam os seus ensinamentos, têm uma vida tranquila, têm uma vida feliz, têm uma vida de paz. Então, que nós possamos aprender, é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Porque aí, com certeza, nós vamos sofrer muito, muito menos. Então, observe, né? O primeiro subtópico desse terceiro tópico é a providência divina, o segundo, uma falsa estabilidade, e o terceiro, a festa do Purim. Nós vamos comentar novamente, né? Então, como eu já disse, né, ao permanecerem na Babilônia sob o domínio do Império Persa, os judeus eles olharam então, como eu já disse, mais para a estabilidade que eles imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas cultural, social e religioso, porque os persas eles tinham a fama, né, de serem benevolentes com os povos que eles dominavam, e no caso aqui, os persas estavam dominando o povo judeu, principalmente quanto à liberdade religiosa. Então, no Império Persa, o povo judeu tinha liberdade de culto, tinha liberdade de adorar a Deus. E aí eles ficaram acomodados, porque ir para Jerusalém, né, exigia o retorno a Jerusalém, exigia muito esforço. Era uma viagem penosa, né, porque não é como os tempos de hoje, eu quero ir a Israel, né? Eu tomo um avião, faço alguma escala aí e estou lá em Jerusalém, né? Há homens riquíssimos que viajam para os Estados Unidos, vão num dia e voltam no mesmo dia, né? Faz lá os seus negócios e voltam no mesmo dia, no máximo no outro dia. Então, hoje nós temos muita facilidade, mas na época não tinha estrada pavimentada, né? Não tinha meios de transportes seguros, rápidos, não. Seria, vamos dizer, a pé, de camelo, a cavalo, não sei, né? Dessa forma. E eles eram, além de ser uma viagem penosa, a reconstrução de Jerusalém ia ser muito difícil, porque a cidade estava totalmente destruída. Mas eles tinham que olhar para o que Deus tinha ensinado, para o que Deus estava falando na sua palavra. Quando Deus usou Ciro, o rei Ciro, com certeza, Ciro até ficou sabendo do que Isaías disse 150 anos depois. O povo judeu sabia disso, mas comodamente cruzaram os braços. Nós estamos bem aqui, ninguém nos incomoda, já estamos estabelecidos, temos casa, mas quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos cumprir. Aos nossos olhos parece uma loucura, aos nossos olhos parece, para que eu vou fazer isso se eu estou tão bem aqui? Mas se Deus está nos mandando, nós devemos ir, né? Então, para muitos, pareceu melhor ficar
na Babilônia. Eu quero ler aqui um versículo que eu anotei, né? Em que nós devemos confiar, que está em Provérbios, capítulo 14, e o versículo 12. Provérbios 14 e 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não foi isso que aconteceu com o povo de Deus? Lá na Babilônia, né? Eles acharam que eles estariam muito bem lá, mas de repente, né? E o subtópico 2 do tópico 3 diz assim: uma falsa estabilidade. Como já dissemos, o livro de Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiarmos nas falsas estabilidades que o mundo, as estruturas do mundo nos oferecem e costumam ser mais vantajosas. Estava indo tudo bem em Suzã. Eles estavam estabelecidos, com certeza estavam bem economicamente, culturalmente, socialmente, né? Eles podiam adorar a Deus, eles não tinham nenhuma restrição, mas, né? Aconteceu o inesperado. Aí Amã tramou contra o povo de Deus e um dia foi marcado para a destruição de Israel, a destruição do povo judeu. E se eles tivessem obedecido à voz de Deus e voltado lá para a sua terra, nada disso ia acontecer. Então, muitas vezes, a gente não enxerga. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, a abertura dos nossos olhos espirituais para a gente enxergar além da circunstância. Às vezes você recebe uma proposta de emprego que é uma coisa muito vantajosa, mas vai pedir direção de Deus, vá orar para que Deus possa dizer, não, esse não é o caminho, porque o pouco com Deus é muito, né? Então, o que aconteceu, né? Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, e o versículo 8 e 9 diz isso. Salmo 118 e o versículo 8 e 9 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha aqui, até nos príncipes, quer dizer assim, naqueles que nos governam, naqueles que estão acima de nós, né? Então, é melhor, a Bíblia ensina que é melhor nós confiarmos assim, né? O terceiro subtópico desse terceiro tópico fala a festa do Purim. O livro de Esther registra, né, a instituição dessa festa do Purim. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência divina, né? Esse plano de acabar, de matar todos os judeus ali do Império Persa foi frustrado por causa da intervenção divina. Ali estava uma moça que foi usada por Deus para aquele momento, né? O povo de Deus não foi obediente ao Senhor voltando para Jerusalém, mas Deus, ele ainda teve misericórdia. Deus é um Deus longânimo, misericordioso, que Ele cuida. Houve sofrimento? Claro que houve. Houve preocupação, muita preocupação. Eles estavam temerosos. Eles sabiam que eles poderiam ser totalmente mortos, totalmente destruídos. E Mardoqueu disse: olha, Esther, se você não fizer nada, socorro de outro lugar virá, mas você e a tua casa
também serão destruídos. Não pensa você que porque você é a rainha não vai te acontecer nada, né? Porque Esther ela não declarou de que povo ela era. Então, houve preocupação, houve aquela dificuldade, eles tiveram medo, mas Deus interviu, né? Deus usou ali, né? A Esther, e aí aquele povo foi liberto, porque havia realmente um decreto do rei, e o decreto do rei não era para ser anulado, mas Deus interviu de uma forma maravilhosa. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Deus é soberano. E uma notícia boa, mas não é nova. Nós servimos a esse Deus soberano. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está em todos os lugares e um Deus que pode todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso, vale a pena a gente servir a esse Deus com alegria, com prazer, né? Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. O subtópico 3, né, o resumo desse subtópico, diz assim: o propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades, né? Nós estaremos lendo a conclusão. Eu quero que fique no seu coração esta mensagem. Não confie na estabilidade das estruturas que o mundo oferece, mas confia no Senhor e siga o que está escrito aqui na sua palavra, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não é o homem. Tem um versículo na Bíblia que diz: Deus não é o homem para que minta, né? Deus, o que ele fala, ele promete. Pode demorar um pouco, pode passar um tempo, mas confie que as promessas dele na tua vida serão estabelecidas, serão cumpridas. A conclusão diz: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, né? Como diz Daniel. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. A próxima lição será a lição número 7, né? Que vai aprofundar mais o livro de Esther. Hoje nós só demos aí uma pincelada sobre a estrutura, sobre tudo que a data de Esther, origem, tudo que escreveu, mas depois nós vamos estar aprofundando. E a próxima lição vai falar a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Que Deus possa abençoar o seu dia e a sua semana. Graças a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que estudo precioso para a nossa vida, como nós somos gratos a Deus, porque com certeza Ele falou ao meu e ao seu coração na introdução deste livro. Eu garanto, irmãos, as próximas lições terão conteúdos imperdíveis e eu faço um convite para você. Não deixe de frequentar a nossa escola bíblica dominical, seja ela aqui de maneira online ou em uma de nossas igrejas, todo domingo pela manhã. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, de nós orarmos, eu tenho um convite especial, né? Para que todos aqueles irmãos que acompanham esta nossa EBD online nos façam uma visita, frequente os nossos trabalhos de maneira presencial. Toda terça-feira, toda quinta, também aos domingos e no domingo pela manhã, em todas as nossas igrejas. Nós temos escola bíblica dominical. Deus tem nos abençoado, a escola bíblica dominical tem prosperado e você é o nosso convidado especial para nos visitar, seja aqui no nosso templo sede ou em uma das nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade ou nas cidades vizinhas.
em uma das nossas igrejas. Que Deus possa abençoar a sua vida. E agora nós vamos orar, né? Agradecer, sem não antes avisar, né? Que nós, que somos alunos da escola dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Eu não tenho dúvidas que Deus fará coisas poderosas na vida daqueles que se dispõem a dar ao Senhor uma pequena porção daquilo que Ele já nos deu. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por essa rica aula. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua misericórdia, por ter falado aos nossos corações de uma maneira tão poderosa e real. Nós te agradecemos, ó Deus, pela capacidade que o Senhor deu à nossa professora, Senhor, nos ensinar a Tua Palavra, como amamos a Tua Palavra. Ajuda-nos a guardá-la em nosso coração, a não perdê-la, Senhor, de nenhuma forma. Por isso eu peço a Deus, sê conosco, e é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, um domingo em família. Nós nos vemos daqui uma semaninha em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.